10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos de novo a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes pra descobrir o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, ainda estou no meu bunker 002, mais uma vez com o nosso amigo Rafael. Olá, gente! Ô Rafa, Oi. Você falou pra mim que você tava fazendo os cálculos pra descobrir quando é que ia ser mesmo o fim do mundo. Como é que tá esse negócio aí, hein? Então, na verdade eu queria fazer, né? Só que aí eu descobri que eu não sei matemática básica. E aí, por isso eu tô estudando de primeira a quarta série ainda. Entendi, então vai demorar um pouco. Vai demorar seja, um pouquinho. Entendi. Aí fica difícil mesmo, né? Pra gente que é de humanas, Então, nossa. a gente vai precisar de um auxílio aí. Desculpa a todos os meus professores aí de matemática já, tá? Os professores de matemática escutando, por favor, se quiser mandar um auxílio, a gente tá precisando aí. Mas a gente sabe contar até 10, Rafa. Isso a gente aprendeu, vai. Isso a gente aprendeu. É por isso que hoje a gente tá fazendo o nosso top 10 da temporada. Sim. Como a gente fez na temporada passada, a gente vai falar dos 10 filmes dessa temporada que foram os nossos favoritos, ou que a gente... No meu caso, Rafa, falar pra você, eu escolhi aqueles que eles me deram as melhores lições para o apocalipse. Olha... Foi esse o meu critério que eu usei. Mas enfim, vão ser 5 filmes que o Rafa escolheu, 5 filmes que eu escolhi. A gente vai dos 5 até 1, vai, né, ao contrário. Exato. Ninguém sabe de ninguém, a ordem. Então vai ser uma surpresa pros dois de novo. Nós não sabemos exatamente. Então eu vou falando o filme, daí se tiver na sua lista também, o Rafa vai falar. A gente combinou que só o top 1 que a gente não vai contar de jeito nenhum, porque é surpresa. Sim. Então, vocês ficarem até o final, né? Exato, vocês vão ter que esperar até o top 1. Bom, essa temporada foi uma temporada bem legal, né, Rafa? Essa foi uma temporada bem conturbada, né? Essa é a verdade. Porque a gente teve muitas mudanças aqui, né? Na primeira temporada a gente foi uma temporada totalmente semanal. Na segunda temporada não foi bem assim. Ela foi meio que híbrida, né? A gente fez a metade dela, esses episódios semanais, e a outra metade quinzenais, né? Então por isso que ela durou tanto tempo. E fora isso, a gente teve uns 2 contratempos aí em dezembro e em maio, que acabou não saindo episódio do jeito que a gente planejava. Exato. Mas a gente ainda assim conseguiu entregar 19 episódios, né, aqui do podcast sobre os filmes pós-apocalípticos e séries. Inclusive aumentamos o número de séries, eu acredito. Então temos mais séries aí nessa temporada. E ainda tivemos um novo quadro nessa temporada, que foi o Confessionário do Fim do Mundo, que a gente fez 5 episódios. Ou seja... Tem mais episódios, se combinar os dois aí com a última temporada. Então, assim, queira ou não, foi uma temporada muito boa. E fora que, essa temporada, tivemos 13 collabs. Então, é muita gente que participou daqui. Foi uma temporada excelente nesse sentido. Foi bem legal. Então, eu até anotei os meus filmes. Acho que todos eles foram com convidados. E eu anotei quais foram os convidados, porque eles auxiliaram bastante a chegar nas conclusões, a discutir sobre o filme. Foi bem legal essa parte, né? E a gente aqui, nós somos que nem o Raul Seixas, nós somos essa metamorfose ambulante, entendeu? A gente tá sempre mudando, adaptando aqui. A próxima temporada, a gente vai dar os avisos no final do episódio, tudo certinho. Mas já adiantando pra vocês... Na próxima temporada vai ter coisas bem legais, então vocês fiquem atentos aí, que a gente depois vai explicar certinho pra vocês. Vamos pro nosso top 5, Rafa? Vamos lá. Quer começar? Posso começar, com então. Seu número 5? Manda ver. Vamos lá de adivinhação de novo, igual da última vez? O meu top 5 aqui, o meu 5º lugar, então, vai pra um filme brasileiro. Qual você acha que é? Ah, até já sei. Eu acho que é Bacurau. Errou! Não? Não é Bacurau, o meu número 5.
é Os Últimos Românticos do Mundo. Um filme de 2020, na verdade é um curta, e que foi um episódio mais do que especial, porque a gente teve uma entrevista exclusiva com o diretor desse curta, o Henrique Arruda, e foi um episódio super legal. Mas além do episódio ter sido legal, esse filme, eu acho que ele marcou bastante, assim, esse período de pandemia pra mim, porque ele basicamente, na minha memória afetiva, né, ele fica como um dos responsáveis pra eu lembrar que a gente teve festivais online durante a pandemia. E foi muito interessante porque eu tive essa oportunidade de participar de alguns festivais que, se fossem presenciais como eram, eu não teria essa oportunidade porque eu moro longe do festival, né? Então, agora que foi online, eu tive essa oportunidade de participar, por exemplo, do Mix Brasil, que é onde a gente conheceu esse curta, e a gente pôde chamar o diretor aqui para conversar com a gente. E fora isso, né, gente? Temos o quê neste filme? Uma coisa que eu adoro. E se tiver essa característica, é claro que vai estar no meu top 5 de todas as temporadas. Que é o quê? Referência a Lady Gaga. Eita, é verdade. Era muito fácil saber que isso daí ia estar aqui. E fora que é um apocalipse diferente, né? É o apocalipse da nuvem rosa. É um apocalipse que a gente não viu. Então, assim, eu adorei esse filme. Acho um filme muito interessante. E tá aí no meu top 5 um filme brasileiro para representar também as produções brasileiras, né? Nacionais aí que a gente tem. Bastante ficção científica, só que infelizmente está escondido e a gente tem que procurar aí e divulgar também, né? É verdade. Esse episódio foi um dos mais legais mesmo de fazer, Sim. porque o diretor, ele foi muito gente boa com a gente, né? Ele foi super gente boa, ajudou a gente pra caramba na hora dos áudios, das coisas assim. E, enfim, ele é muito divertido e o curta é muito legal, ele é muito interessante, ele tem uma visão bem diferente mesmo do apocalipse e ela, em vez de desgraça, ela era romântica, né, a visão dele, assim, é aquele casal desses dois caras que eles fazem drag queen também, então tem homenagem à drag queen, e eles querem terminar juntos o mundo, já que o mundo tá acabando, em vez de fazer as loucuras que a gente vê as pessoas fazendo em filmes pós-apocalípticos, vamos curtir o fim do mundo. É verdade, esse é o único filme que a gente viu os personagens curtindo o fim do mundo. É verdade. O que é muito diferente, não fugindo dele, né? Porque ele falou assim, vai acabar mesmo, vamos curtir juntos os dois amores, assim. E também tem um plot twist, que foi a coisa que eu mais gostei no filme todo. Começou o filme assim, eu tava assim, poxa, o que será que vai acontecer? Tem um plot twist que você fala, putz, é isso, é muito legal. Enfim, vão dar uma olhada lá, gente, nesse episódio, que foi bem legal, e no filme. E a gente fala, né, acaba falando um pouquinho de produção brasileira e, enfim, todos os... falou sobre direitos autorais também, a gente perguntou sobre aquela música do filme, a gente falou sobre tecnobrega, falou sobre música em geral, e, enfim, bastidores do filme, então assim, vão assistir lá, foi um episódio incrível, e se puderem assistam o curta, a gente não sabe se está disponível agora em algum lugar, eu não sei pelo menos, né, porque a gente assistiu no Mix Brasil, mas eu acredito que daqui a pouco deve sair aí online, então... e naquele episódio tem todos os links, tem link pra rede social do diretor. Sim, então tenho certeza que se você entrar lá e pedir, se você não achar o curta, pede pra ele. Fala assim, aonde que tá, aonde que eu assisto? Eu tenho certeza que ele te ajuda a assistir. Exato. Rafa, meu número 5. Meu número 5 é um dos que, você sabe que eu gosto de ler o livro antes das coisas. Então, acho que você já até deve saber qual é. Mas Nossa, de livro? É um baseado Nossa, esqueci tudo. Ele é baseado em livro. É um dos nossos episódios que mais fez sucesso, porque o filme é muito famoso, né? Só que eu achei umas lições interessantes nele. Então, eu escolhi ele como no meu número 5. Entendi. É o Blade Runner? Não, Eu Sou a Lenda. Eu Sou Lenda, olha. Eu Sou a Lenda. Tá no meu top. Não tá? Não Então, tá no meu top. eu escolhi esse, A Sua Lenda, de 2007, e foi o episódio que a gente fez com a Giovana. Um abraço pra Giovana aí, amiga do podcast. Eu acho muito chique falar isso.
Porque eu tenho ouvido uns podcasts que o pessoal fica falando, eu não sei quem que é amigo do podcast. Então agora todo mundo eu vou falar amigo do podcast, tá? Porque eu acho muito legal. Eu Sou a Lenda, o que eu achei que me pegou bastante? Então, a história ali do Will Smith, como a gente sabe, todo mundo assistiu esse filme, mas enfim. Ele tá num pós-apocalipse zumbi, onde teve essa grande pandemia que, olha só, uma grande pandemia que fez com que ele tivesse que ficar isolado na casa dele. E eu acho que esse isolamento, você ter que mostrar uma história sobre isolamento, ele fica tão doido depois de um tempo, que ele tá sozinho lá, sem a família dele, sem ver nenhum ser humano por muito tempo, que ele começa a conversar com os manequins da loja. Eles, tipo, Essa cena é ótima. É muito legal essa cena, ele cria personalidades pros manequins. Eu acho que é muito simbólico dos tempos de hoje. E esse filme é de 2007, sabe? Sim, sim. Que é justamente uma pandemia que estamos isolados e falando sozinho. É que a gente tá falando com a internet, né? Esse que é o negócio. Mas assim, a gente tá falando sozinho no nosso quarto, Rafa. Essa que é a verdade, entendeu? Então eu acho que é bem simbólico dos tempos de agora. Só que, assim, eu tenho algumas ressalvas a fazer esse filme, porque eu só aceito o final do diretor. E não o final que passa na televisão, que passa na sessão da tarde, o final que ficou como oficial, mas pra mim não é oficial, certo? Então, assim, spoiler, certo? Então, aviso de spoiler sobre esse filme, mas no final original, o final que foi divulgado aí, o primeiro final, é que ele... é o Will Smith badass, ele destrói os monstros e é isso aí. O final do diretor, ele faz lembrar muito mais o final do livro. Que, na verdade, o verdadeiro monstro, que ele se descobre como verdadeiro monstro, é o próprio protagonista, certo? Sim, e sim. no filme, no final do diretor, ele percebe que ele estava pegando esses monstros para fazer essas experiências, mas que eles tinham famílias, que eles tinham consciência ainda, e tinham pessoas que amavam eles e na verdade, todo mundo estava infectado, ou todo mundo sofreu essa mutação, e ele era o único que não tinha sofrido, e depois aparece mais uma mulher e um menininho, né? Mas ele era a lenda porque ele fala, né? No livro ele fala, as lendas dos vampiros e dos monstros e das bruxas. Nesse caso, o diferente sou eu. Eu sou a lenda, porque eles criaram toda uma civilização de mutantes. E ele que era o humano diferente ali, e ele que era o perigoso, porque ele saía de dia, quando os mutantes não podiam sair, e ele capturava e torturava praticamente. Então a gente tá torcendo o tempo todo pro vilão da história, e esse é o plot twist do final, que na minha opinião é o final correto, que é o final do diretor. Enfim, muitas lições. Eu acho que esse filme, a lição que eu tirei dele é, se você for um cachorro zumbi, corra do Will Smith. Porque, como a gente também viu, outro spoiler, tem morte de cachorro nesse filme. Então é um perigo. Então tem lições pra tirar desse filme, Rafa. Eu achei bem legal. Não, é um filme que eu não gostei justamente por conta disso, da morte do cachorro. A gente discutiu isso muito bem no episódio. Mas, gente, eu acho que é um episódio que vocês precisam conferir, porque o debate com a Giovanna foi super rico, assim. Teve bastante coisa que a gente falou. Inclusive, até a gente chegou a tocar em musicais, né, também. Exato, porque ele tá lá em Nova York, que acontece, e daí tá lá os billboards como que é? Os outdoors da Broadway. Sim. Lá. Né? Lá na Times Square. Exato. Então, assim, gente, é um episódio imperdível. Um abraço aí pra Giovanna, que também participou do episódio, aceitou o nosso convite também. Enfim, gente, é um episódio realmente imperdível. Eu não gosto muito do filme, mas assistam o filme. Assistam o filme, que vocês também precisam ter a opinião de vocês, assim. Mas e depois escutem o episódio. Que tem cachorro. É verdade. Mas tem um cachorro que vai morrer, tá, gente? Só tem que avisar isso. Eu acho que tem que ter um trigger warning, como que é? Um alerta de gatilho. Também acho. É verdade. Número 4, Rafa. Número 4 da minha lista. Então temos agora mais um filme que a gente fez com collab, né? E que é um filme indie. Acho que talvez
é um dos mais indies que a gente pegou dessa temporada, talvez. Ele não é tão indie assim, porque os atores são famosos, mas ele é meio, tipo, desconhecido. Tanto que é um filme que a gente não tinha na nossa lista. Eu acho que eu sei qual é. E eu acho que eu tenho na minha Qual lista é? também. Não, fale primeiro, porque eu tô achando que é um que eu tenho na minha lista. E o meu quarto lugar, então, é Sentidos do Amor. Eu tenho também. Também coloquei esse. Filme de 2011, com a direção do David Mackenzie. E eu acho que foi muito interessante esse filme pra gente, que foi uma escolha do nosso convidado, né? Que foi o Matheus Aleixo, que a gente conheceu ele pela internet. O trabalho dele com o piano é incrível, gente. Vá conferir agora. E, de novo, outro Little Monster aí, então era claro que ia estar aqui na minha lista. E, de novo, foi um filme que a gente não tinha na nossa lista e foi uma surpresa enorme. Foi uma recomendação muito boa. A gente falou nesse episódio sobre teoria da conspiração, a gente falou sobre tantas coisas. Esse episódio foi incrível, mas o filme em si, ele já é incrível também. Porque aqui a gente... acho que a Ellen chegou a comentar isso em algum episódio atrás aí, que esse é um dos únicos filmes que parece que mostram um apocalipse real, né? Que essa coisa da Exatamente. conformidade, que a coisa vai acontecendo aos pouquinhos. Então, é muito interessante esse filme. A gente não conhecia e foi uma surpresa muito agradável, assim. Sim. Sabe que número ele tá na minha lista? Chuta. 2. Ele é o número 2 da minha lista. Porque, justamente por isso. Porque eu estava pegando, Entendi. assim, das lições pós-apocalípticas, esse daí eu acho que é um dos mais realistas mesmo. É o que a gente... Nós somos, Rafa, aquela história do sapo na água fervendo. Já ouviu essa? Já ouvi. Que é o sapo... Pra quem não sabe, o pessoal fala assim, que o sapo, quando ele tá na água fervendo e você vai aos pouquinhos aumentando a temperatura, ele não sente, e daí ele morre, porque a temperatura vai aumentando só um grauzinho, só um grauzinho, só um grauzinho e tal, e daí quando vê, ele morreu, sabe, cozido. E a gente... Desidratado, né? Cozido não, enfim. Mas é mentira. Tá? Um sapo na água quente vai ser uma hora que ele vai pular da água. Mas eu acho que nós sim somos o sapo na água fervente, porque se vai aumentando aquela água fervendo, vai aumentando bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, a gente morre, Rafa. A gente morre porque a gente se acostuma com tudo. Nesse filme, eu achei realista porque eles vão perdendo os sentidos, tem uma doença que eles vão tendo crises, tem sempre uma crise, alguma coisa estranha que acontece, e eles perdem um sentido. Tem outra crise, eles perdem outro sentido. E todo mundo se acostuma com o que está acontecendo ali. Então, eles perdem a visão. Mas depois tem uma bagunça lá na sociedade, isso. Mas depois todo mundo volta a tentar trabalhar, a abrir comércio, a fazer, ninguém muda nada. E tá claramente algo tem que mudar ali naquela sociedade, mas ninguém muda nada. E é lógico que a história, no começo eu até achei... eu nem tinha gostado tanto do filme no começo, porque ele é mais sobre a história de amor dos dois, e essa parte eu não liguei tanto, sabe? Mas quanto mais foi a nossa discussão, olha como é importante as nossas discussões aqui. Foi a nossa discussão que fez eu refletir mais sobre essa história, falando... é verdade, é isso que a gente faz. A gente pega, o negócio vai piorando aos pouquinhos, e não tem esse grande fim do mundo, como tem na maioria dos filmes apocalípticos que a gente vê aqui. Aquela bagunça, tal, de uma hora pra outra. Vai piorando, e a gente vai se acostumando, a gente volta a trabalhar, a gente dá um outro jeito, a gente faz isso, faz aquilo, e não tem... Fala, mano, é hora de uma revolução, é hora de uma coisa assim muito louca acontecer, porque olha a situação que a gente tá. E o filme acaba e dá a impressão que todo mundo ali vai morrer. Sim. Mas eles vão morrer juntos e é isso, e acabou. Mas assim, eles sofreram muito antes. Eu acho que essa é a representação ideal para o que tá acontecendo pros dias de hoje, porque eu acho que aquele negócio, a gente falou sobre isso na primeira temporada, quando a gente falou do filme Expresso do Amanhã. Que é engraçado como esse filme sempre volta, né? É um dos filmes que a gente mais... Sim. Engraçado, esse filme é muito bom.
Mas assim, a gente falou sobre aquela visão de que é mais fácil eles verem o fim do mundo do que ver o fim do capitalismo, né? Acaba o mundo, mas não acaba o capitalismo, né? Aquele negócio assim. E a gente sabe que esse é um sistema que não funciona para os tempos de hoje, né? A gente tá numa situação que ou todo mundo vira entregador de aplicativo, ou o pessoal não tem como comer mais, sabe? Sim, Não tem como ganhar dinheiro para comprar comida. Porque esse claramente não é um sistema que não funciona mais. E a gente tá passando por tempos que a gente sabe que vai existir outras pandemias, que a crise climática vai fazer com que acaba tendo escassez de alimento, acaba tendo problemas com moradia, várias coisas que vão acontecer, e a gente sabe que tá aí, né? Essas crises vão chegando, só que elas vão chegando aos pouquinhos, e assim como nesse filme, a gente se acostuma, e a gente, não, mas ainda dá um jeitinho, você tá perdendo a oportunidade, sai vender máscara na pandemia, entendeu? Aproveite aquele negócio, o pessoal empreendedor, assim, você tem que vender máscara, você tá perdendo, vamos dar aula de... Você fez faculdade de educação física, dá aula de ginástica pela webcam. Olha só que oportunidade. E não vê que investe na bolsa. Investe na bolsa. Gente, esse pessoal, eles... É esse apego que a gente tem às coisas como elas são, que a gente nem tem nenhuma ideia de que, poxa vida, e se a gente fizesse diferente? Se a gente começasse a mudar as coisas precisam mudar, né? Eu acho que esse filme me trouxe tantas reflexões, Rafa, por isso que ele foi pro meu top 2, sabe? Olha, bem alto, hein? E que, enfim, a lição que eu tirei desse filme é que a gente não devia estar se acomodando, que nem os personagens desse filme, sabe? Então, tirei uma lição, ele ficou... uma lição importante, ele ficou alto na minha lista, Rafa. E ao mesmo tempo ele mostra o poder da alienação também, né? Porque a gente tá alienado e por isso que a gente acaba sendo mais conformistas, né? E Sim. Fora isso, temos cenas incríveis aqui nesse filme. Eu acho que tem cenas imperdíveis, gente bebendo gordura, gente comendo flor. Assim, Sim. Umas coisas muito interessantes. Muito louco. Tem umas coisas muito loucas nesse filme, exato. Eu adorei essas cenas, adorei. E o seu 4? Ou você quer que eu fale o meu 3? Ah, não, melhor falar o seu 4. Ah, né? é o 4, né? Bom, o meu 4 é um filme mais antigo que, infelizmente, ainda tem lições muito novas, assim, lições muito atuais. Olha, é o A Noite dos Mortos-Vivos? Exato! Olha, meu número 3. É o seu número 3? Olha Meu só! número 3. Então tá pertinho. Então, A Noite dos Mortos-Vivos é de 1968 e foi o episódio que a gente fez com a Carissa Vieira. Exato. Que foi muito legal, porque a gente é fã dela e ela topou fazer, né, com a gente e trouxe um monte de reflexões muito legais. Ela entende pra caramba de cinema e tal, de história do cinema. E fez a gente refletir sobre várias coisas, Rafa. Eu também fiquei pensando assim... primeiro que é um dos primeiros filmes que trouxem todas essas regras de zumbis que até hoje a gente usa para as próximas histórias, as histórias famosas de zumbi, emprestaram muito desse filme. E já começa, né, mostrando que o verdadeiro problema desses filmes geralmente não são os zumbis, são as pessoas. E que em todo grupo sempre tem um idiota que entra em pânico, tem um outro que é egoísta e que, sabe, coloca todo mundo em perigo. E que esse que é o problema, é o grupo. E fora isso, que se você é um protagonista... Essa é a lição que eu tirei. Se você é um protagonista negro, você pode ser o mais preparado do grupo, o mais inteligente, fazer de tudo, sobreviver ao apocalipse, sobreviver aos zumbis, que no final você vai ser morto pela polícia. Então, o sistema não te deixa ganhar se você for um protagonista negro. É isso, sabe? Mas é um final também surpreendente, porque a gente entrou nessa discussão desse final, né? E viu também nesse episódio que esse final foi o melhor aceito pela comunidade negra americana, né? Porque achavam que ter a salvação desse personagem seria ter essa salvação pelo branco, né? Que também seria uma coisa
ruim, né? Ver que ele foi salvo pelos policiais brancos, enfim. Então, talvez esse foi o melhor final também. A gente fez essa discussão lá, né? Realista também. Gente, um clássico esse filme. É muito bom. De zumbis, a gente precisava assistir ele e assistimos com a Carissa ainda, então a discussão foi melhor ainda. E ainda tivemos a oportunidade de discutir também a figura feminina, né? Que foi uma parte muito interessante desse episódio, né? A gente tratou sobre essas personagens, então eu não vou dar mais detalhes aqui, eu quero que vocês assistam o filme e depois assistam o episódio, e que lá também a gente falou um pouquinho sobre Crepúsculo, e foi o motivo que eu coloquei ele na minha lista. Foi o motivo que eu coloquei na minha lista. É verdade, aqui, Rafa, sempre tentando trazer seu filme favorito, Crepúsculo, pra... Exato. Né? Até que essa temporada eu trouxe bem menos. Você tá se segurando, né, Rafa? Mas assim, Lady Gaga ainda não tem como. Então, essa temporada foi da Lady Gaga. A temporada 1 foi do Crepúsculo. E agora, o que vai ser a temporada 3? Eu só tô imaginando. Você ouvindo pra você descobrir, então. Entendeu? Você quer ir pro seu 3, Ellen? Porque eu já falei meu 3, né, não, agora? Vamos na ordem. Ah, você já falou o seu 3? É verdade. É, A Noite dos Mortos-Vivos, né? É verdade. Esse que é o problema com essas listas, né? Que a gente não pensou nisso. O meu número 3, Rafa, é um filme brasileiro de 2019. Bacurau. É o Bacurau. Que a gente fez com o Alexandre. E, enfim, eu acho que também fala... Muitas lições tirei desse filme. Fala sobre resistência. Resistência do pequeno, sabe? Sim. Eles são essa vilazinha que acaba sendo... assim, se a gente for dar a sinopse que foi dada pra não dar spoilers, não fala muita coisa. Parece muito diferente do que realmente é. Então a gente tá dando spoilers aqui, gente, pra falar a verdade. Porque no fim das contas... Tem que se acostumar, gente. Spoiler nesse podcast sempre. Sim. Pra gente discutir sobre os filmes, a gente tem que dar spoiler. No fim das contas, é sobre essa vilazinha que resiste. Ela resiste à colonização, ela resiste aos estrangeiros, ela resiste às pessoas que estão tentando destruir eles ali. Então, eles têm, basicamente, eles têm uns aos outros e muita força, muito caráter, muita força de personalidade é o que eles têm. E é com isso que eles... E armas do museu, e tem a cultura deles ali. Sim, que são aquele simbolismo das armas que estão dentro do museu, que acaba virando daí meio um Tarantino no final. Mas, assim, esse filme é muito interessante também. É um filme brasileiro. Eu já tinha falado que eu vejo as semelhanças com a vila do Asterix, que também é uma vila que resiste, mas também lembra Canudos. Mas eu acho que, assim, a pessoa que é a mais fraca, resistindo dessa maneira, é muito inspirador, sabe? Exato. É muito inspirador, porque a gente também tá em tempos que parece que tudo é muito maior do que a gente, né? Que a gente nunca vai vencer porque a gente tá lidando com... corporações e sistemas muito grandes e pessoas muito poderosas, e daí você pensa assim, poxa, mas quem sou eu, sabe? Mas não é exatamente lutar, mas resistir, sabe? É muito mais resistir, falar assim, não, eu sou eu e eu vou resistir. Eu vou resistir e manter quem eu sou, sabe? E eu acho, assim, essa uma lição maravilhosa. Fala sobre brasileiro metido a gringo. Tem um vídeo agora, acho que é do Meteoro, falando sobre o aumento de grupos neonazistas no Brasil, que já era esperado, foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos quando o Trump foi eleito também, né? Quando você coloca ali que certas pessoas no poder que falam sobre preconceito, parece que dá a sensação a essas pessoas que tudo tá liberado agora, e daí eles acabam dando força a esses grupos, né? Eles aumentam, ficam se achando, só que assim, é aquele negócio que o pessoal fala, tão bizarro, e esse filme mostra muito bem, é tão bizarro que brasileiros se achem brancos, sabe? Porque ele sai lá fora, tipo... Ele vai para os Estados Unidos com o seu sotaque, com o seu inglês quebrado.
mano, você é tratado que nem lixo também, você é latino, entendeu? Se você vai, e eu acho que tinha alguém falando, não sei se é só uma anedota ou não, mas alguém comentou nesse vídeo sobre o aumento desses grupos, assim, que tinha um neonazi metido a neonazista aqui no Brasil, e daí, comentando um monte de besteira, assim, e daí um cara da Alemanha falando assim, mas a gente não aceita latino aqui. Tipo, porque eles não... É lógico que eles... Mano, você vai colocar na fila aí, ó, judeus, negros, LGBTs, todas essas coisas assim, todos os grupos que foram massacrados lá nos anos 40, e aqueles que, né, que sofrem preconceito hoje em dia, que seriam também considerados que não são puros o suficiente para fazer parte desse grupo de babacas. E os próximos são vocês. Vocês estão na filazinha também. Vão entregando esse pessoal aí, que os próximos são os latinos também. Você nasceu aqui, meu filho. Você nasceu abaixo do trópico. Tá ferrado também. Então, assim, é uma bobagem tão grande e é sensacional a cena em que os dois paulistas, né, metidos a gringo, metido a americano, falando, não, a gente não é igual aos nordestinos, não, esse preconceito, né, com o pessoal de Bacurau e tal. E daí eles chegam, aquela cena famosa que eles chegam e falam assim, mas olha a sua cara, porque eles têm, nas feições, eles têm as misturas que o Brasil tem, nós não somos europeus, não sei o que lá, nós somos misturados mesmo, nós somos mestiços. E daí eles acabam morrendo pelas mãos daquele que eles estavam lambendo as botas lá do pessoal, os idiotas. E é isso que acontece com esses grupos de imbecis aí que acham que tomando leite... Vocês sabem que o que é o negócio de tomar leite, né, gente? Vamos tomar cuidado, que tem alguns símbolos aí, que né, um pessoal que enfim, nós tomamos leite vegetal, né, Rafa? Exato. Com muito orgulho. Enfim. Mas é isso. Tem várias lições desse filme. Eu acho maravilhoso. E nos ensina muitas coisas. Nos ensina resistência. Nos ensina adjetivos pátrios. Porque a gente descobre quem nasce em Bacurau, o que é. Verdade. E ensina que existe ficção científica no Brasil. Sim. Também, que é uma das coisas que a gente vive falando aqui. Gente, o Bacurau não tá na minha lista porque eu espero que todos vocês já tenham assistido Bacurau. Então, né? Já assistiu Bacurau, pessoal? Falar nisso. Só perguntar. Mas se não assistiram, tá aí a recomendação dela. Ele não entrou na minha lista. Eu preferi deixar um filme brasileiro que vocês acho que não conheciam antes. Então, mas Bacurau é isso, gente. Bacurau é um dos melhores filmes da história aí do cinema brasileiro, então é uma coisa assim, mais do que necessária, e fora tudo isso, ele é um filme extremamente divertido. Se vocês estão esperando um filme super arte, assim, e se você não gosta disso, do ritmo dele, não é esse tipo. Eu acho ele bem mais aventura, bem mais ficção científica. Essa parte da caçada também, das pessoas de Bacurau, é muito interessante também, dá ritmo. Então é um filme muito interessante e que ainda vai te trazer essa reflexão que é a mais importante, e uma das coisas que eu mais adoro em Bacurau é justamente a figura do político, porque é muito interessante, principalmente essa pequena cidade se revoltando com esse político salafrário que aparece aí no filme, e é muito, muito interessante. Gostaria que a gente se inspirasse talvez aí nesses personagens de Bacurau também para promover aí uma revoluçãozinha, né, quem sabe, assim, né, enfim... Como que era? Tony Jr. Com musiquinha, com carro de música de político, perfeito. Assim, perfeito. O seu número 2, Rafa, porque o meu já foi, Sentidos do Humor. Exato. Meu número 2, olha, é um filme que eu não esperava gostar, porque eu tô me introduzindo agora nesses filmes orientais, né? Mas eu não esperava gostar porque ele é antigo, ele é de uma produtora que eu tô me familiarizando agora, vamos dizer assim. E qual é? Você tem um chute? É o...
É o que a gente acabou de fazer. É o Invasão Zumbi. Não, antigo. É um filme de 1984, Náusica. Ah, é verdade. Esqueci que é do Estúdio Ghibli. Gente, é verdade. filme aí que é pré-estúdio Ghibli ainda, né? Mas é dirigido pelo Hayao Miyazaki. Eu jurava que eu não ia me identificar tanto com esse filme, mas eu gostei, assim, demais. É um filme que fala justamente sobre uma questão que a gente adora aqui nesse podcast, que é o meio ambiente. E eu acho que ele passa essa mensagem de uma forma muito leve e muito sensível, e principalmente tratando a natureza como natureza também, né? Então, é respeitar a natureza do jeito que ela é. Até com a questão de problemas que ela tem, né? Tipo o veneno lá que aparece no filme, enfim, aceitar essas coisas, assim, porque é a natureza, então a gente tem que proteger ela de qualquer jeito. Eu acho uma animação incrível, foi uma das animações aí do Estúdio Ghibli que eu mais gostei. Eu já tinha assistido Princesa Mononoke, mas esse daqui eu acho que eu gostei um pouco mais. Preciso reassistir o Mononoke? Preciso, mas eu gostei desse um pouco mais por enquanto. E a Viagem de Chihiro, Rafa? Esse eu não assisti, mas eu assisti o Tem que Totoro. assistir. Totoro também é outro que traz esse personagem animal, né? Também aí no filme, enfim. Acho que dá pra também estabelecer essa questão do meio ambiente. Mas aqui em Náusica, a questão é bem clara. A gente tem essa questão de guerra, a gente tem esse apocalipse de vírus também, que dá pra fazer relação com o que a gente tá vivendo agora. Eu acho que esse filme foi, assim, uma surpresa enorme pra mim, igual eu falei. E além disso, a gente teve uma collab super maravilhosa com o Pedro Hernandes do HBFS, que é o site dele, que tem canal de YouTube também, porque ele trouxe muitas informações que a gente não sabia, né? Então foi uma aula aí também de cultura japonesa e de anime. Tanto que foi nesse episódio que eu descobri o que é anime. Então, se você Rafa, quiser saber o que é isso anime, vai lá ouvir esse episódio que tá muito, muito incrível. Mas enfim, um filme aí de meio ambiente é muito difícil. E, enfim, eu acho que foi passado de uma maneira incrível. É isso. E o Miyazaki, ele adora esse tema. Ele adora o tema, a relação do homem com o meio ambiente e guerras também, a relação do homem entre si, assim. Todos os filmes dele, eu acho que é uma delicadeza, uma sensibilidade. E realmente, a Náusica, ela é a princesa ideal, ela é a líder ideal, a gente até tinha comentado isso. Porque ela tem essa sensibilidade com todos os seres vivos, né? Inclusive aqueles que não são tão bonitos. Exato. Que não são, né? A gente tem essa mania de querer embelezar ou, tipo, impor nossa estética pra Exato. tudo, mas, poxa, a natureza também já é tão linda em todas, né, todas as relações que quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, são tão perfeitas, são tão maravilhosas, e a gente destrói tudo isso, né, porque Sim. a gente quer a nossa vida capitalista moderna, assim. Então, assim, é muito bom. Que bom que você escolheu esse, Rafa, porque eu percebi que eu acho que eu não coloquei nenhum de meio ambiente na minha lista. Olha. Então, Não, mas e esse é um assunto importante. esse marcou demais, esse filme. E espero que na terceira temporada a gente tenha mais filmes aí de meio ambiente também pra falar, porque a gente tá estudando cada dia mais sobre esse tema, né? Então a gente tem muita coisa pra Exato. falar. Agora a gente tá indo para O número número 1, os nossos números E 1. aí, você quer começar primeiro ou quer que eu comece? Porque tava na ordem de eu começar. Então, rufar de tambores, Rafa. Porque o seu número 1, Rafa, pode falar. O meu número 1. Eu acho que pra quem acompanha esse podcast, provavelmente já estava mais do que claro quando saiu esse episódio de que ele seria o número 1. Ele foi o nosso episódio número 1 dessa temporada. Você sabe qual que é o filme? Eu acho que é o Em Chamas? Exato, Jogos Vorazes em Chamas, filme de 2013 com direção do Francis Lawrence. E, gente, eu acho que vocês já sabem minha paixão por Jogos Vorazes, essa série de filmes é incrível. Eu acho que é uma aproximação de público adolescente com um aspecto revolucionário. Não sei, sabe, se acaba sendo amortecido essa ação revolucionária. Eu acho que essa é uma discussão
para ser falada depois, mas talvez esteja mais relacionado também com a narrativa clássica, que ela acaba amortecendo todas as discussões e, enfim, mas aí também é outra discussão, não quero entrar nisso agora, mas eu acho que Em Chamas é um filme perfeito, tudo, a parte técnica, tudo, mas em termos de história também. Essa volta da Katniss é muito bem pensada, então parabéns aí pra Suzanne Collins, que fez os livros, né? E os livros também são incríveis, mas o filme me chama muita atenção, o jeito que foi dirigido, a diferença também do primeiro. É extremamente interessante, fora que esse episódio eu pude trazer um meu amigo do ensino médio, o Paulo, e a gente teve uma discussão também excelente, foi incrível, e fora que foi nesse episódio que eu acabei entrando em contato com o K-pop. Então esse episódio é o responsável por hoje eu estar ouvindo K-pop. Então aí agradeçam Em Chamas por me fazer se aproximar de K-pop. Se você não entendeu a relação, vá assistir o episódio, que aí vocês vão entender tudo lá. E fora que a gente também falou de reality show lá também. Então tá um episódio assim, polêmico. Gente, tá incrível, tá incrível. Vão assistir. A gente falou de alguns problemas dessa loucura, assim, que é a imagem, é colocar pessoas em a imagem e reality shows. Eu acho que essa é uma das maiores discussões da história em si. Eu prefiro os livros. Eu acho que, né, já falei isso, eu acho que muito da mensagem dos livros foi engolida pela imagem hollywoodiana, tanto dos atores que foram escolhidos, quanto do foco no triângulo amoroso, quanto, sabe, algumas coisas assim eu acho que eles deixaram bonitinho demais. Entendi. E a mensagem, que é uma mensagem para jovens, ela não não dá pra falar que ela sabe, tem as camadas que um adulto, não sei o quê. Não, ela tem uma mensagem bem clara, mas ela é pra um público juvenil. Só que eu acho muito bom. E dessa época de filmes distópicos, né? Pós-apocalípticos, distópicos, liderados por um adolescente que vai contra o sistema, isso, aquilo. Acho que o mais forte de todos é o Jogos Vorazes, é aquele que realmente tem algo a dizer. E eu acho que, infelizmente, porque é uma protagonista feminina e porque também teve, eu acho que esse apagamento pelo filme de alguns tópicos que é colocado no livro. E, enfim, preconceito também com o público adolescente e tal. Eu acho que muita gente desdenhou da história. Apesar de ter feito muito sucesso com os adolescentes, isso é ótimo. Na crítica também, né? Teve notas muito boas, assim. Sim, então, mas acho que teve, sei lá, eu vi um pessoal na época e eu fiquei com raiva porque eu já tinha lido os livros, eu falei, gente, mas parece que vocês não estão entendendo, sabe, a história. Em todo caso, a gente vai continuar com essa saga, porque a gente ainda não terminou, e as sagas que a gente começou nós vamos terminar. Então, ainda falta 2 filmes, né, Rafa? Falta 2 filmes, mas nossa ideia era juntar tudo num episódio só, já que é parte 1 e 2, né? Né? É melhor, é verdade. Então, fiquem atentos aí, porque a gente ainda vai ter Jogos Vorazes no nosso podcast, tá, gente? E o seu número 1, Ellen? Muito bem, o número 1, rufar de tambores novamente. Nossa, isso parece uma metralhadora, eu não... Gente, eu sou horrível pra efeitos sonoros, desculpem aí, tá? O meu número 1 é um filme futurista que fala sobre algumas coisas, de novo lições, Rafa. Algumas coisas que eu acho que são muito atuais e que é possível que aconteça. Ele tem seus problemas, esse filme, ele não é perfeito. Mas eu acho que as lições dele são tão importantes que eu falei assim, quer saber? Vou polemizar, vou trazê-lo para o número 1. Nossa, um filme futurista? Gente, agora eu tô em dúvida de... Eu acho que o único futurista... É Blade Runner? Não. Eu fiquei preocupado que você não tinha gostado desse filme. Foi o Idiocracia. Idiocracia! Olha, Exato. Eu pensei em colocar ele na minha lista, mas ainda bem que você colocou. Trouxe esse. Idiocracia é um filme de 2006. Foi o episódio que a gente fez com a amiga do podcast, Alice. Nossa amigona aí, um beijo pra ela. Foi bem legal também a discussão. E eu acho, Rafa, que eu trouxe agora porque tem algumas coisas... Talvez a explicação dele... Ele é uma comédia, ele é uma sátira. Sim.
E como toda comédia, às vezes tem muitas piadas que envelhecem mal, sabe? Então, tem piadas ali que envelheceram mal. Tem coisas que ele traz ali e talvez a explicação do porquê que... Bom, Idiocracia, ele tem algumas lições que eu achei aí, algumas coisas muito atuais. Por exemplo, ele é feito de pessoas que acreditam mais nas propagandas do que acreditam em fatos científicos, né? Sim. Eu ainda acho brilhante o exemplo que acontece com o protagonista. Então, esse protagonista que virou a pessoa mais inteligente, porque ele tem, tipo, um senso comum ali. O senso comum da nossa época, ele virou a pessoa mais inteligente do futuro. Ele é colocado pra resolver os problemas, os grandes problemas que eles estão tendo lá. E um deles é que eles não conseguem mais fazer com que as plantas cresçam. As plantações não estão mais dando nada. E daí ele vai ver que eles estão regando as plantas com um energético. Porque é o energético que patrocinava tudo, patrocinava políticos. Sim. Tá aí uma outra coisa aí, corporações patrocinando políticos. Que é um dos grandes problemas do nosso sistema político, né? Que quem acaba mandando é o dinheiro. Mas ele olha aquilo e ele fala assim, gente, esse é o problema, vocês trocam o energético por água. As plantas precisam de água. E eles estranham, eles falam assim, imagine, todo mundo sabe que o energético tal faz isso e faz aquilo e faz aquilo. Eles recitam o slogan lá do energético. Outra coisa é que as pessoas às vezes não conseguem enxergar. Tudo que elas não conseguem ver ou tocar é mentira, sabe? Então, elas não conseguem enxergar alguns passos à frente, fazer essas ligações, assim, né? E a violência, assim, o povo do Idiocracia é muito violento, assim, eles cultuam a violência nos programas, na vida real. Então, o que acontece? O cara fala para trocar o energético por água nas plantas e eles acabam aceitando, depois de meio relutantes, eles acabam aceitando. Só que isso não acontece de uma hora para outra. Tipo, demora um tempo para as plantas começarem a crescer depois que eles trocam a água. Sim. E daí eles não têm paciência para isso. E eles já pegam e falam assim, viu, ele tava mentindo pra gente, vamos executar ele. Eles vão matar ele ali numa arena com caminhões. E caminhões não. Como que é? Aqueles tratores, aquela coisa americana lá que eles fazem. Aquele show de gigante. Truck, né? Chama? Trucks, enfim. Eles com aqueles carros, então tem eles cultuam armas e carros e violência, né? E eu acho assim, planos que às vezes não são tão sensacionais e que não funcionam imediatamente, que geralmente são tipo projetos verdadeiramente, projetos sociais que funcionariam de verdade, eles levam tempo. Sim. Como, por exemplo, projetos de educação, sabe? E as pessoas, elas já acham que... Elas já querem essas soluções imediatistas e violentas, entendeu? E eu acho que isso é muito atual, sabe? Com certeza. Por exemplo, como é que você resolve o problema das drogas? Como é que você resolve o problema da violência? Poxa, a gente podia... sabe, criar projetos, a gente podia fazer mudanças políticas, a gente podia fazer mudanças educacionais, e isso e aquilo. É comprovado que isso funciona. Só que ele não é imediatista e sensacionalista, e não é nada disso. É trabalho duro. E as pessoas, o que eles querem? Tem que matar tudo. Eles são exatamente como esse povo de Idiocracia, sabe? Porque não consegue pensar 2 passos à frente do que tá acontecendo, entendeu? Querem tudo... são soluções idiotas e soluções que não funcionam. Enfim, e tem várias coisas que eu fico pensando. Hoje em dia a gente também tá tendo essa volta dos terraplanistas. Olha, também. Os famosos terraplanistas, né? Eu tava assistindo um vídeo de um outro jornalista também, chamado Johnny Harris. O canal dele é bem legal, aliás, ele faz umas pesquisas bem legais. E ele fez um vídeo falando por que as pessoas pensam que a Terra é plana, sabe? E ele não tá desbancando a Terra plana, ele fala assim, olha gente, esse ponto
vocês já deviam saber que a Terra não é plana e pronto. O que eu quero pesquisar aqui é por que as pessoas acreditam nisso. E ele fala que isso daí é uma onda que voltou agora, faz poucos anos, entendeu? Na Grécia Antiga já existiam estudos da época em que mostravam a Terra como um globo, sabe? Em que tava ali os desenhos, os círculos e tal. E isso era super aceito pelos cientistas, assim, desde a Grécia Antiga e, inclusive, na Idade Média também, e depois disso também. E que daí aquela história de que Cristóvão Colombo, ele pediu pra rainha, para as caravelas para navegar, para daí provar que a Terra era redonda, diz que é mito essa história também. Não existia, nem a própria igreja, que sempre foi falado assim, olha, a igreja ela não acreditava, ou não queria que acreditassem que a Terra era redonda. Diz que não, é tudo mito isso. Isso sempre foi aceito, todo mundo sempre aceitou, a Terra porque sempre teve estudos de astronomia que comprovavam isso, sabe? Então, os gregos estudavam muito o céu. Então, sempre foi aceito isso. O que aconteceu? Essa onda, a primeira onda de terraplanistas que aconteceu no século XIX. Olha. Tinha, eu até tinha anotado, 1838, tinha esse cara chamado Samuel Houghton, sei lá, ele era um inglês que se meteu a falar assim, não, eu só acredito no que eu posso comprovar. Ele pegou um barquinho e um telescópio e ele queria ver se, né, a curvatura da Terra tal, e daí ele não viu que não tinha curvatura, ele falou, isso prova que todos estavam errados, a Terra é plana e não sei o quê. Só que assim, mesmo no século XIX, a ciência já estava mais avançada que isso. A ciência já estava estudando a refração da luz e o porquê que a gente não sabe. Porquê que quando a gente vê em linha reta, a gente não vê a curvatura, isso e aquilo. Tudo isso já estava comprovado. Ele era só um cara teimoso. Que ele queria só utilizar as coisas que ele poderia utilizar, né? Só que assim, tá bom, era um cara, e daí ele fez um estardalhaço na época, tal, mas daí morreu também, tudo isso daí, e... Ele também morreu? Ele era um cara... Ele também morreu, ele era um cara do século XIX, sabe, Rafa? Então dá pra entender o porquê também, tá certo? Ele fez... Mas o pessoal hoje em dia tá usando para comprovar a teoria deles os mesmos objetos, as mesmas coisas que esse cara usou em 1830 e pouco, Rafa, sabe? Então voltou a poucos, essa convenção da Terra plana começou a acontecer em 2017. São muito pouco tempo. Sim. E assim, aí já vem a minha opinião. Sabe por que eu acho? O século XIX foi quando começou a acontecer muitos avanços científicos muito rápidos, né? Então, a gente sabe que, muitas das grandes invenções que mudaram a história da humanidade aconteceram no final do século XIX, mais ou menos, né? Então, eu acho que tem muito a ver com hoje em dia. Esse Samuel, não sei das quantas, estava em uma época... de grandes transformações muito rápidas para a cabeça dele. E hoje em dia, a gente tá numa época de transformações que é muito rápidas para nossa cabeça também, sabe? E daí você traz resistência, sabe? Eu acho que é isso que essas duas épocas têm em comum. E é por isso que são exatamente nessas duas épocas que coisas básicas acabam sendo duvidadas, sabe? Então, assim, eles acabam ignorando séculos de avanço científico para fazer uma experiência ali da terceira série, né? E é uma coisa muito complicada, porque como é que você convence uma pessoa que ela só vai acreditar naquilo se não é uma explicação simplista, que ela pode ver ou tocar ou alguma coisa assim, ela não vai acreditar. Como é que você convence uma pessoa disso, entendeu? Porque eu já vi várias pessoas, desbancando a Terra plana, e daí eles falam dos cálculos, eles falam de tudo, e fora que, né,
Isso porque eles não podem falar, olha, mas a gente saiu do espaço. Mas ele fala, não, teoria da conspiração. Todas essas fotos, todas essas coisas, é a NASA que inventou isso, aquilo, né? Como é que você prova isso, Rafa? Aí quando vem pessoas, agora eu não tô falando só da Terra plana, mas de outras coisas, assim, politicamente também. Agora a gente tá tendo esse novo surgimento desses políticos que tem explicações simplistas para as coisas, para problemas complexos, e é muito mais fácil deles venderem. Se você for falar a verdade, as pessoas... É mais difícil de fazer elas aceitarem, né? Então, esse vídeo da Terra plana me fez ficar pensando sobre isso. Daí eu me lembrei de Idiocracia. E me lembrei... Por isso que ele tá no meu top 1, Rafa. Porque eu acho, assim, um dos grandes desafios dos nossos tempos em primeiro lugar, porque a gente fala do desafio climático, dos desafios políticos e isso... Mas, em primeiro lugar, a gente é o desafio de como é que a gente convence as pessoas. Como é que a gente conversa com as pessoas. Exato. Eu acho que, por isso que eu acho que ele é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu não tenho resposta pra isso, mas eu fico... Essa é a grande pergunta, entendeu? E mostra a força das teorias da conspiração, né? Que, assim, sinceramente, assim, talvez seja uma opinião meio impopular, mas se você não está convencido de que alguma coisa é verdade... Você vai lá e pesquisa, né? A questão desse pessoal da Terra plana é que eles já começam a falar que a Terra é plana, assim, como se fosse verdade, né? Só que vai ser uma pesquisa, tipo, inútil, porque já foram tão pesquisados já sobre isso, né? Mas assim, se você ainda duvida, então vai fazer seus métodos científicos, vai ter comprovação científica, vai ter aprovação aí de todos os cientistas, sabe? E aí, quando isso for comprovado, que infelizmente não vai ser, tá? Eu já tô avisando aqui, mas se isso for comprovado, aí ok, você descobriu aí uma nova descoberta, enfim. Só que você não pode colocar as suas teorias, por enquanto, né, como verdades, né? Não é só porque você pensa isso que você vai começar a ensinar criancinhas de que a Terra é plana, sabe? Se você não tem essa comprovação científica, você não pode ficar compartilhando fake news nesse caso, porque enquanto não tem comprovação, é fake news. Só que essa questão realmente do convencimento é um problema de todos os problemas, né? É convencer as pessoas para entrar num uníssono com a verdade, principalmente. E aí eu entrei em contato com umas questões aí que eu tava lendo algumas coisas assim. Entrei nessa discussão, né, de como convencer as pessoas, mas era na área do meio ambiente, né? Porque a gente sabe que as pessoas, elas se distanciaram do meio ambiente. Como se a gente não fosse meio ambiente também, né? A gente também é natureza. Então, se a gente faz mal para a natureza, a gente também está se fazendo o próprio mal. Mas, principalmente, né? A gente está numa sociedade de classes, então, para quem está na base da pirâmide. Mas, enfim, a gente está fazendo mal para a nossa própria espécie. E aí, a maior questão que eu entrei lá é justamente que a gente está vivendo um período em que o homem é colocado como o centro de tudo. E tudo que está ao redor dele é colocado como o redor. Então, o que vale mais é a questão da sua subjetividade. Então, o próprio Descartes, ele fala uma coisa do tipo, eu penso, logo existo, né? E essa frase mostra justamente que o fato dele já pensar é o fato que comprova a existência dele. Ou seja, o pensamento dele é a verdade, é a pura verdade. Só que a questão é que parece que ele não conseguiu entender que até o próprio pensamento dele é uma construção também. Vem a partir de uma coisa, né? Então, aceitar que a nossa subjetividade é a verdade, isso significa que qualquer coisa que a gente pensar vai estar certo e a gente não vai conseguir mudar e aceitar as opiniões da verdade. E esse é o principal problema que a gente vê, principalmente com o meio ambiente, né? Porque é a partir desse momento que a gente começa a sugerir que a subjetividade é a coisa principal, a gente começa a tratar o resto como o resto. E aí começa, por exemplo, a hierarquia na natureza, que é considerar os animais como seres inferiores e a natureza como mais inferior ainda. Então, já que eu sou o objeto, eu sou o centro de tudo, eu vou explorar aquilo. Eu tenho essa capacidade, porque eu tenho a racionalidade, eu tenho a subjetividade, a verdade. É uma discussão louca que eu tava entrando numa leitura, mas talvez isso pode meio que sugerir aí uma solução pro que você estava questionando.
Mas o Idiocracia, realmente, eu acho um filme muito interessante. Eu acho que ele tem uma criatividade nesse apocalipse muito legal. E eu sou suspeito porque eu adoro comédias, assim, bem trash mesmo. Eu cresci muito com isso, então... Mas eu sei que esse filme tem E sátiras, né? bastante sátiras. Mas esse filme tem alguns probleminhas, né? Por exemplo, essa parte de ser idiotas, a explicação dele ali é um pouquinho problemática. Mas, Sim. igual você falou, eu acho que, Concordo. tirando isso, a mensagem dele final é muito interessante e muito atual. Então, parabéns, um ótimo número 1 aí. Obrigada. Isso aí, gente. O nosso podcast é cultura também. A gente fala de muitas coisas, filosofia, ciência. Muito bom. Rafa, então é isso. É isso! Nós terminamos a temporada, Rafa. Terminamos Parabéns para nós. Parabéns para nós e também queremos agradecer aqui todo mundo que participou de alguma forma desse podcast, principalmente vocês que estão escutando agora, mas quem também estava aí nos nossos collabs com a gente, então sintam-se todos muito bem agradecidos, assim, a gente só tem a agradecer mesmo. E é isso, estou ansioso por uma terceira temporada. O que a gente vai ter, Ellen? Exato. Então nós estávamos conversando, pessoal, pensando assim, o que a gente quer fazer nessa terceira temporada, nos nossos estudos pós-apocalípticos, distópicos e tudo isso. A gente tava pensando que a gente tá tendo muitos buracos de filmes clássicos no nosso repertório aqui. Então a gente resolveu remediar isso fazendo o quê? Na próxima temporada, a gente vai trazer mais filmes clássicos e o contexto histórico em que eles foram feitos, falar da época, para meio que pensar assim, o que as pessoas daquela época, ou as pessoas daquele lugar naquela época, né, pensavam que ia acontecer no fim do mundo. Entendeu? Ou pensavam que ia acontecer, tipo, as distopias que falam muito sobre política, né, e a política do futuro, e isso e aquilo. Então, é um assunto muito interessante. Então, a gente vai trazer filmes clássicos, filmes antigos aqui também, mas a gente não vai deixar de trazer também, às vezes, uns lançamentos que saem por aí, e de receber pedidos, tá, gente? A gente Exato. continua aberto para receber pedidos, se vocês quiserem. Mas é isso, eu acho que vai fazer um estudo. Essa terceira temporada nós vamos estudar, né, Rafa? Exato. E entender melhor também a história do cinema e do cinema de ficção científica, né? Que é basicamente onde quase todos os filmes aí de apocalipse e pós-apocalipse estão. Alguns também vão estar no terror, então a gente vai estudar horror também. E, enfim, a gente vai estudar várias coisas e a gente vai vir aqui compartilhar com vocês. Então, a gente só convida vocês a embarcar nessa jornada, estudar com a gente, quem sabe, aprender alguma coisa com a gente, mas também ensinar a gente também tá super aberto. E é isso, gente. Espero que vocês gostem bastante da terceira temporada, que vai ter bastante filmes antigos, então a gente precisa muito aí da sua visualização, da sua reprodução, já que a gente tá em podcast, né? Da sua reprodução, porque a gente sabe que, infelizmente, talvez não vai ter tanto audiência assim, porque são filmes mais antigos. A gente vai, por exemplo, ir lá no começo da história do cinema, lá em 1900, tentar achar alguma coisa, e aí, quem será que vai? Então a gente precisa da ajuda de vocês, então espero que vocês apoiem também essa nova jornada aí do podcast. Sim, mas não vai ser chato, hein, gente? Não vai ser assim, tipo, só datas e coisas assim. Tipo, é ficção científica, então é da hora pra caramba. É sempre legal. E a gente vai falar muito sobre fim do mundo ainda. E eu acho que visões antigas sobre o futuro é sempre interessante de ver. Sim. Porque muitas dessas histórias se passam em 2020, se passam em 2000 e alguma coisa, épocas que já passaram. Sim. Então é muito divertido de ver, falando como é que eles achavam que ia ser a época que a gente tá agora. E qual que é as diferenças, o que se concretizou e o que não, sabe? Então isso é muito legal. Nós vamos dar uma pausa no podcast, vamos tirar umas férias, porque estamos lidando com coisas tipo TCC. Exato. E outras coisas assim. Mas fiquem atentos nas nossas redes sociais, porque daí a gente vai avisar quando voltar. Vamos voltar com tudo, uma estreia sensacional. Que aqui é assim, né? Então, para isso, siga a gente nas redes sociais, @depoisdia no Instagram e no Twitter, /depoisdia no Facebook e um dia depois do fim do mundo no YouTube. E, Rafa, é isso. É o fim, mas teremos um recomeço. É o fim, é o apocalipse dessa temporada. Está acontecendo agora, mas o pós-apocalipse dessa temporada já vai acontecer. Já vai acontecer. Nós retornaremos aí
Então, muito obrigado. Aguarde nosso retorno. Ellen Bunker 002, câmbio desligo. Gente, muito obrigado por todo mundo que participou aí dessa temporada com a gente, essa temporada histórica que aconteceu. Então é isso, espero vocês na próxima temporada. Rafael Bunker 03, câmbio desligo.